Elas são incríveis, misteriosas. Uma verdadeira obra-prima de nossa sociedade ancestral. Sua construção teria que ser impossível. Mas por que então elas existem? Vamos revelar os grandes mistérios das pirâmides do Egito. Imagine o custo de transportar de 2 a 50 toneladas de qualquer item hoje em dia. Provavelmente seria uma quantia insana, não importa o que você esteja carregando. Mesmo com todos os avanços tecnológicos que fizemos hoje que tornam algo assim muito mais fácil do que nunca. Agora, vamos voltar 5.000 anos no tempo. Era exatamente isso que eles estavam fazendo, carregando 2,5 milhões desses blocos que pesavam até 50 toneladas. Tudo dentro de um período de 12 anos. Mesmo considerado um período muito grande de construção das pirâmides para os padrões atuais, é realmente espantoso e choca os cientistas de como os antigos egípcios foram capazes de construir algo assim naquela época sem qualquer ajuda da tecnologia moderna que temos hoje. Talvez nós não tenhamos avançado tanto como civilização, afinal. As pirâmides não estão nem perto de como elas eram originalmente. Esse fato deixa os cientistas, historiadores e arqueólogos mais tristes do que assustados. Isso porque muito do exterior original das pirâmides foi perdido no tempo por causa da deterioração natural, desastres ou saques. Enquanto a estrutura original, que é sem dúvida a parte mais importante, continua a resistir ao teste do tempo. Porém, o mesmo não pode ser dito para os acabamentos incríveis que essas estruturas maravilhosas tinham no passado. Para os faraós, as pirâmides eram feitas de blocos maciços de calcário que vemos hoje. Mas, cobrindo tudo isso, havia um revestimento de um calcário branco um pouco mais raro. O calcário branco era considerado a principal atração das pirâmides quando foram construídas. Isso porque eles faziam com que as pirâmides brilhassem como um diamante sempre que a luz do sol refletia em suas paredes. Uma das coisas que mais intrigam os cientistas é como essas incríveis estruturas de 5.000 anos de idade ainda continuam de pé nos tempos atuais. De todas as 7 maravilhas do mundo antigo, as grandes pirâmides de Gizé são as únicas estruturas da lista que continuam de pé, apesar de serem mais antigas que cada uma das outras 6. Mesmo outras pirâmides encontradas ao redor do mundo não resistiram ao pesado fardo do tempo. Elas se encontram parcialmente danificadas ou então simplesmente são pequenas demais para serem comparadas às grandes pirâmides egípcias. A grande questão de como essas pirâmides foram protegidas é algo que confunde os cientistas até os dias atuais. Com certeza você já deve ter ouvido algumas das teorias envolvendo a construção das grandes pirâmides e seus mistérios. Muitas pessoas fizeram até suas próprias teorias sobre suas origens e como elas vieram a existir. Como as pirâmides foram feitas em uma época que normalmente seria impossível construir algo dessa escala, algumas pessoas acreditam que pode ter havido até ajuda extraterrestre. E que podem até mesmo ser uma base para desembarques extraterrestres no futuro, ou pode ter sido um no passado. Apesar de ser considerado algo insano de se acreditar, os cientistas jamais irão descartar de cara qualquer coisa. A verdade é que talvez nunca iremos conhecer a real história por trás dessas estruturas magníficas. No interior das pirâmides, a temperatura não passa dos 20 graus Celsius. Sua temperatura nunca ultrapassa esse ponto, o que é curioso porque as temperaturas no deserto podem chegar a mais de 50 graus Celsius. É um feito notável por si só que os antigos egípcios foram capazes de construir algo que consegue regular a temperatura no lugar escaldante do deserto. Ao contrário do que pensa a crença popular, as pirâmides do Egito não foram construídas por escravos. Estudos recentes mostram que em seus alojamentos, os trabalhadores tinham uma vida bem luxuosa e eram escolhidos a dedo entre os melhores do império. Havia até mesmo cidades e assentamentos próximos onde cultivavam sua própria comida e moravam com suas famílias. Mas essas grandes e famosas pirâmides não são as únicas presentes nessa região. Numerosos complexos de pirâmides existem dentro e fora das fronteiras do Egito. Na verdade, o país com mais quantidades de pirâmides no mundo nem mesmo é o Egito.
A fronteira com o Sudão, que já foi o centro da civilização núbia, que estava intimamente ligada ao Egito, abriga mais pirâmides do que em qualquer outro lugar da Terra. Pode chegar a mais de 220. Isso com certeza nos faz pensar se ainda existem mais pirâmides por aí que não descobrimos. Por milhares de anos, as pirâmides do Egito foram os edifícios mais altos da Terra. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída em 2500 a.C. Apenas por volta de 1300 d.C., quase 3.000 anos depois, é que a torre da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, finalmente ultrapassaria essa altura. Com certeza, muitos mistérios circulam por essas estruturas incríveis da história humana. O que será que ainda vamos descobrir? Pode ser que o nosso futuro ainda guarda muitas surpresas.